brasileira. Nós estamos em contato agora com o economista, pesquisador da FGV, professor Lauro Gonzalez, para nos ajudar a entender um pouco essa fala de Lula sobre o crescimento da economia e também sobre, recentemente, um relatório que mostra também que a economia brasileira está indo melhor. Ele já está aqui conosco. Olá, professor Lauro. Bom dia, seja bem-vindo Olá, aqui ao nosso programa. muito obrigado pelo convite, um prazer estar com vocês. Bom, recentemente a agência de classificação de risco, né, a Standard, ela alterou de estável para positiva a perspectiva de rating, que é a nota de crédito do Brasil. Isso é visto como muito positivo pelo mercado, né? Além disso, há também algumas revisões sobre o crescimento da economia brasileira. E hoje, agora cedo, Lula crava que realmente o PIB do Brasil deve crescer acima de 2,5%. Ele falou 2,5%, 2 mais ou 2,5% para 2023. É isso mesmo, Laura? Estamos caminhando para isso? A economia brasileira vai melhor agora? Fabíola, os sinais recentes apontam nessa direção, né? Contra, digamos assim, contra fatos não há argumentos, a melhora acontece. É engraçado que agora me parece que vai haver uma disputa política pela paternidade da melhora, né? Por que estamos melhorando? Mas que estamos melhorando, estamos. Aliás, eu li agora de manhã a nota oficial da Standard Poor's sobre a melhora do rating, de um dos ratings, né? É bom lembrar que são vários. Rating é simplesmente uma nota, né? Imagina que um professor dá uma nota de 0 a 10 para a prova de um aluno, essas agências de rating elas dão uma nota aí para classificação de risco de crédito, são diversas essas notas. Aí e a justificativa que eles deram foi baseada em duas coisas. Uma perspectiva de um crescimento maior, que é justamente o que você acabou de falar, e o arcabouço fiscal que foi apresentado e que segue aí, é, é, segue o curso de implementação depois de assim de uma negociação, enfim, né? Vamos ver como é que ele vai ser implementado. Mas as duas razões citadas para justificar essa mudança de perspectiva foram essas: o crescimento, que você já falou, portanto é um fato observado por todos, e o novo arcabouço fiscal, esse apresentado pelo governo e segue aí no seu em curso de implementação. Quando o Lula fala sobre esse crescimento de 2 e 2,5%, é baseado em algumas outras previsões, Lauro? Como é que estão as outras previsões, as previsões paralelas dos bancos, né? Eu sei que os bancos também fizeram uma revisão em suas previsões, os relatórios dos bancos são muito analisados também, né? Como análise da economia. Como é que estão as outras análises, além da análise do governo? Porque, como até disse o Thales agora há pouco, claro que Lula tem que puxar a carroça. Ele é a voz do governo, né? Então, vamos puxar a carroça. Mas o que diz o contraditório, vamos por assim? Até mesmo aqueles que são mais críticos ao governo Lula, eles já admitem também essa possibilidade de crescimento maior da economia brasileira? Os, Mais do que cravar um número, Fabiola, me parece que a direção apontada por quase todos hoje, pelo menos pelo que eu sei, é uma direção positiva, é uma direção de um crescimento maior do que o que se esperava há alguns meses atrás. É difícil cravar um número, sabe como é que é, né? Economista, se você colocar dois economistas numa sala, você vai ter três, quatro previsões diferentes e opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Mas, ao invés de cravar um número, não sei se é esse 2,5 que o Lula falou, mas há um certo consenso hoje em torno de um crescimento maior do que se esperava há alguns meses. Inclusive, repito aqui o que eu disse anteriormente, a nota da Standard Poor's justificando a mudança de perspectiva para o rating não se alterou, mas mudou a perspectiva de mudança, né, para favorável e não estável, ela se justifica também pelo crescimento. Então, a direção de todos me parece na linha de ajustar para cima as previsões de crescimento da economia brasileira. Agora, vale lembrar que não se trata de um Essa, crescimento Lauro. Você tem de cabeça alguns muito números? Por grande, né? exemplo, oi? O IPEA Não fala se em trata de um. Fala alguns números pra gente, só pra gente entender. Perdão, pois é, o Lula fala em 2,5, mesmo que seja esse 2,5, eu só quero lembrar, não se trata de um crescimento é, muito alto, um crescimento semelhante ao que nós tivemos lá
digamos assim, no período, vamos chamar assim, de período dourado do crescimento recente brasileiro, que esteve acima disso. Mas é um crescimento significativo. Vamos lembrar o seguinte: o crescimento previsto anteriormente, no começo do governo, ele chegava a ficar em metade do crescimento previsto para hoje. Então, se hoje se fala no mercado em 2%, o Lula falou em 2,5%, mas falava-se até num crescimento abaixo de 1% no início do ano. Esses são os números, né? Então, o próprio mercado ajustou um crescimento para o dobro do que ele esperava. Claro que o dobro de 1%, 2%, continua não sendo um crescimento exatamente chinês, né? Quais são os números, Professor, Lauro? Você tem algum de cabeça? Porque eu estava até querendo ver, para a gente comparar, trazer esses números. Por exemplo, o IPEA fala em 1,4% de crescimento, né? É, o IPEA fala em 1,4, com provável ajuste para cima, né? O mercado hoje, a maior parte das instituições, pelo que eu acompanhei, fala num valor próximo a 2%, Fabiola. Enquanto que você deu a notícia agora há pouco que o governo fala, Lula fala em 2,5%, né? Então, essa é, digamos assim, a faixa dos valores, né? Hoje, a gente está falando em torno, então, de 1,5 a 2,5 são as previsões entre as mais pessimistas e as otimistas. Lembrando que essa mesma faixa de valores era metade desses números há alguns meses. Então, os mais otimistas falavam em crescimento de 1,5. O próprio governo falava disso nesses números há alguns meses. professor, um eu outro queria assunto fazer uma pergunta. que É trazer. possível? Ah, pode ir, Thales, desculpa, pode ir. Nada. É o seguinte: o presidente do Banco Central vê esses números, vê, olha, diminuiu a inflação, né? A expressão não é bem deflação, é um arrefecimento da inflação e esses números de taxa de crescimento, etc. Mas ele diz assim: isso tudo aponta para mais na frente podermos diminuir os juros. Ele não devia estar diminuindo já agora, ou já tem condições de diminuir os juros agora, ou não tem condições de diminuir agora e ele está postergando além da conta. Bom, olha só, Thales, primeiro eu concordo com o final aí da sua fala. Eu acho que a taxa de juros, eu tenho até lido muita coisa sobre isso. Pega o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Os Estados Unidos ontem interrompeu o ciclo de alta de juros. Por quê? Porque política monetária é uma combinação de ciência e arte. Ou seja, a gente não sabe muito bem quais são os efeitos dos juros sobre a economia. Tem um monte de incertezas. Vou te dar um exemplo bem claro. Hoje, a taxa de informalidade na economia, por conta dos trabalhadores, dos chamados trabalhadores uberizados, ela é muito grande. Então, pode ser que o efeito da taxa de juros sobre o consumo seja diferente, sobre o emprego, mais precisamente, seja diferente do que em tempos anteriores. Só para citar um exemplo, né? Então, na dúvida, eu sou favorável à moderação. Só que, na dúvida, no caso do Banco Central Brasileiro, tem sempre sido adotado ultimamente uma política de juros mais alta. Então, na dúvida, juros lá em cima, né? Então, eu sou mais favorável à postura do Banco Americano, que, na dúvida, moderação. Ou seja, se for necessário subir os juros, que os juros subam. Mas me parece hoje os juros estão num nível muito elevado, considerando o cenário, a trajetória recente da inflação. É isso que vários analistas já estão dizendo. Então, provavelmente, o Banco Central tenha sido excessivamente conservador, não tenha adotado essa moderação, por exemplo, que tem sido adotada pelo Fed, pelo Banco Central americano. Então, esse é um ponto importante. A gente não tem certeza sobre os efeitos da política de juros e, repito aqui, o ideal é moderar. São taxas de juros menores, considerando as incertezas sobre os efeitos dessas mesmas taxas de juros. Agora, o que o mercado espera, respondendo a sua pergunta, Thales, é uma sinalização agora para uma mudança em agosto. Isso é o esperado, e me parece que isso é esperado pelo próprio governo, tá? Eu acho que o Ministério da Fazenda, o Haddad, o Galípolo, eles esperam essa sinalização agora, eles não esperam essa redução agora. Agora, eu acho realmente que o nível, concordo com você, me parece que o Banco Central está extremamente conservador aí. Tem contas que são feitas que apontam para juro real na casa entre 8% e 9%, considerando a inflação, o que é uma loucura, né? Um nível de taxa de juros real absolutamente
descolado da realidade, a meu ver.